Olá, como vai? Bem-vindo e obrigado pela atenção no tutorial. Eu vou aproveitar aqui para tentar sanar uma dúvida que surgiu uma certa ocasião em relação à questão do efeito de fogo-fumaça. Como é que nós poderíamos fazer aqui a trajetória ou rastro de um fogo na área espacial? Vamos ver como é isso é simples e prático, utilizando recursos de partículas, curva de Bézier e de efeitos físicos com campos de força para fazer tal recurso. Vamos lá. Vamos selecionar o objeto cúbico, tecla X para deletá-lo, e na área nós vamos adicionar para o nosso objeto modelo, com Shift A, uma mesh do tipo UV Sphere. Vocês podem utilizar qualquer uma dessas malhas aí. Vamos diminuir com a tecla S de escala e vamos mudar a nossa visão da área para o modo frontal. Front. Vamos também mudar para o modo que nós chamamos ortográfico. Vamos alterar de perspectiva para ortográfico clicando aqui ou usando a tecla 5 do teclado numérico. Com o objeto selecionado, vamos aproximar um pouquinho, vamos encostar o cursor no manipulador vermelho, pressionar o botão esquerdo do mouse e vamos trazê-lo aqui para a esquerda. Temos o objeto que fará o efeito aqui do fogo e fumaça utilizando os recursos de partículas. Para esse objeto, se nós dermos aqui o Alt A, o Player, vocês vão ver que não acontece nada. Bem, precisamos, como primeiro passo, fazer o recurso de efeitos de partículas sobre o mesmo. Para isso, nós vamos vir na barra direita, selecionar o ícone que representa aqui 4 estrelinhas, clicando nele. Veja que eu tenho como adicionar agora um sistema de partículas sobre esse objeto aqui que nós selecionamos. Eu posso usar o sinal mais ou posso clicar em New. Por padrão, o programa já coloca o nome do sistema como Particle System. Nós podemos alterar isso. Basta nós clicarmos aqui 2 vezes. E nesse caso eu vou botar rastro de fogo, que é o efeito que eu quero. Renomeado o sistema de partículas, vocês vão ver que aqui embaixo existe uma diversidade de configurações que vão fazer com que essas partículas sejam emitidas pelo objeto. Se nós viermos aqui na timeline agora, na parte inferior, dermos o Alt A ou clicarmos em Player, veja que o objeto começa a emitir partículas da sua malha. Por quê? Porque nós adicionamos esse sistema, vocês estão vendo aqui na direita. Executado aqui o procedimento, vamos ver que na guia Emit nós estamos dizendo que vamos utilizar apenas 1000 partículas, ou seja, serão emitidos 1000 pontinhos aqui da malha. Não é isso que eu quero. Eu vou querer aqui que esse number ele fique em torno de 15.000. Não usem aqui valor muito alto, porque quanto maior a quantidade de partículas emitidas, mais demorado será o processamento. E vamos só alterar aqui o emit from, em vez dele emitir pelas faces, que ele imita pelo volume, ou seja, pela parte interna do objeto que nós criamos. Então vamos clicar em volume. Isso é o suficiente para o que nós precisamos aqui no efeito. Notem também que quando nós emitimos as partículas caem, porque elas seguem o princípio físico das leis de Newton, que é o princípio da gravidade. Nós precisamos alterar essa forma de condução dessas partículas. Então, nós vamos vir aqui na barra de propriedades do efeito de partículas, na direita, pressionar o botão esquerdo, arrastar e vamos encontrar uma guia denominada Field Weights, que significa os campos de força. Vamos clicar aqui nessa setinha da esquerda para abrir as suas configurações. Arrastando novamente, vamos ver que existe uma diversidade de campos de forças aplicada ao efeito. Entre eles, nós temos uma chamada Gravity, que é a gravidade. O valor aqui, que está dando esse efeito que vocês estão vendo, está em 1. Mas vamos clicar nessa caixinha e vamos usar o 0 Enter. Voltando ao frame 0, mas se dermos novamente, vocês vão ver que o efeito acontece de forma contínua. Novamente aqui para o frame 0. E para nós criarmos o efeito de partículas seguindo, nós vamos adicionar à nossa área espacial um objeto do tipo Bezier Curve. Como é que a gente faz isso? Usando o cursor na área, Shift A, em vez de Mesh, nós vamos usar os objetos Curve. Está vendo aqui? Eu posso usar o Bezier, posso usar o círculo, posso usar o Patch para o efeito desejado. Eu vou usar o formato Círculo Bezier. Cliquei e vocês vão ver que esse formato eu não vou conseguir enxergar, já que eu estou vendo pela frente,
eu preciso aqui pressionar o botão do meio do mouse, arrastar o mouse, vocês vão ver que eu tenho um círculo lá desenhado, tá vendo? Que é um Bezier círculo. Só que eu quero que esse objeto ele dê uma rotação em relação a essa superfície imaginária, tendo como base quem? Esse eixo aqui, que é a seta vermelha. Então vamos usar o recurso RX90. Rotacionamos em 90 graus e olhando pela visão de frente agora novamente, vamos ver que o nosso círculo está de frente para a gente. Vamos dar um S de escala. Se vocês quiserem notar esse círculo, pelo modo Edit Mode, vocês vão ver que o Bezier círculo ele é formado por uma diversidade de cartilagens fazendo uma curva e que está, nesse caso aqui, subdividido por 4 vértices. Cada vértice dessas são pontos que nós podemos selecionar com o botão direito, usar, por exemplo, os manipuladores para alterar aqui, ó, a sua forma, se quisermos. Vamos dar o Ctrl Z. Vamos retornar ao Object Mode. Nós não vamos mexer nele por enquanto. Bem, pessoal, se eu der o Alt A, vocês vão ver simplesmente a esfera emitindo as partículas. Mas eu não quero isso, eu quero que as partículas sigam a trajetória justamente desse círculo, que é a curva Bezier. E para isso eu posso selecionar o Bezier círculo, vir aqui na barra de propriedade da direita, no ícone que representa efeitos físicos, que é a bolinha quicando, como se fosse uma bolinha de ping-pong aqui, clicar nessa opção Force Field, que são os campos de força. Clicando nele, nós colocamos o recurso de campo de força. E por padrão, o programa já coloca um type do tipo Force. Não é isso que eu quero. Preciso alterar esse type aqui para o modo Curve Guide, que é as guias de curva. Se eu tentar fazer a animação agora, notem que as partículas elas vão seguir o rastro do Bezier círculo. E agora nós precisamos acrescentar ao objeto o efeito de fogo e fumaça que nós queremos que ele emita durante esse recurso. Para isso, nós temos que selecionar esse objeto. Esse é o objeto que será o fluxo, que causará o fogo e a fumaça. E com ele selecionado, nós vamos utilizar um recurso rápido aqui, clicando no menu inferior da 3D View, chamado Object, e clicando em Quick Effects, que representa efeitos rápidos. Aqui nós vamos ter a opção chamada Quick Smoke, ou seja, fumaça rápida. Clicamos nela, o recurso já cria aqui um ambiente, que é um cubo, onde o fogo ou a fumaça será alastrado durante o recurso. Se eu der aqui o Alt A, note que a fumaça ela só sai nesse ambiente que vocês estão vendo. Mas eu não quero isso. Eu quero que ela saia aproveitando todo o ambiente circular. E para isso eu preciso voltar ao passo zero, selecionar o ambiente, que é o domínio, usar a tecla S de escala, para que ele tome toda a forma do círculo. Veja que eu criei aqui, vou afastar com a rodinha do meio do mouse para baixo. E vou dar um SX para alongar, um SZ para alargar para cima. E vamos encostar o cursor na seta do domínio e trazê-lo até esse ponto. Bem, se eu der a animação aqui, vocês vão ver a fumaça saindo. Ele tem que voltar ao passo zero para retornar o procedimento. Essa fumaça aqui já foi o que aconteceu anteriormente. Então, para que aconteça o efeito de novo, nós vamos ter que deixar ela seguir essa trajetória. E aí ela repete e começa do passo zero. Só que há o detalhe, pessoal. Eu estou tendo a fumaça aqui, mas não estou tendo a fumaça seguindo essa trajetória das partículas. Então, qual é o nosso segredo aqui? Vamos ter que voltar o frame para o zero e temos, vamos aproximar aqui, selecionar o objeto, que é o fluxo. Vamos selecioná-lo aqui, ó. Veja que na barra de propriedade de efeito físico, o efeito Quick Smoke já criou para ele aqui, ó, um objeto do tipo fluxo. E o tipo de fluxo que ele está utilizando aqui, em Flow Type, é o Smoke, fumaça. Eu posso alterar aqui, posso usar fogo, fumaça e posso usar fogo. Se eu alterar para Fire, aqui, e der a animação, veja que em vez de fumaça vai sair fogo. Vamos afastar aqui um pouquinho para ficar melhor, para vocês enxergarem. Então, como é que eu faço, Luciano, para fazer com que ele siga essa trajetória? Bem, primeiro passo, com o objeto fluxo selecionado, notem que eu tenho uma opção aqui chamada Flow Source,
Quem é o causador aqui, né? Nós estamos utilizando a mesh como responsável pelo efeito. Mas nós não queremos que seja a mesh, nós queremos que seja quem? As partículas. Então, se nós selecionarmos essa caixinha aqui, nós vamos ver que nós temos o recurso de utilizarmos o efeito através de quem? Do sistema de partículas. E é ele que nós vamos selecionar. Até aqui não vai acontecer nada, porque é preciso que nós indiquemos qual é o sistema de partículas que nós vamos utilizar para o efeito. Lembra-se que nós demos o nome de rastro de fogo? Então vamos clicar aqui, ó. Lembra aquele sistema de partículas que nós colocamos? Vamos selecionar ele. Veja que agora, vou afastar aqui, se eu começar do passo zero, isso aqui ele repete, pessoal, em decorrência do que fizemos anteriormente. Então, um segredo aqui é a gente vir para o final da animação, deixar aqui no último frame e dar a animação para ele começar do passo zero. Aí ele começa, ó, vocês vão ver que ele está seguindo o rastro do círculo. Só que a resolução do fogo aqui não está sendo uma resolução ideal. Aí nós vamos precisar configurar o domínio e esse objeto, que é o objeto fluxo, em relação a determinados pontos. Veja que quando eu dou animação, as chamas são chamas muito altas. Aqui no objeto flow, que é o objeto causador do fogo fumaça, eu estou utilizando aqui um flame rate no valor de 1. Vamos diminuir isso. Vamos deixá-lo aqui no valor de 0,28. Clicando aqui, veja que o fogo tem uma densidade menor. Vamos voltar agora para a qualidade do nosso efeito de fogo. Vamos selecionar então o ambiente, que é o domínio. Notem que aqui o efeito colocou o domínio. A resolução que estamos utilizando aqui é uma resolução baixa, de 32 divisões. Podemos utilizar uma resolução alta para criar um efeito legal. Só um detalhe, quanto maior esse número de divisões aqui, mais lento é o processamento para o efeito. Então aconselho aqui vocês usarem no máximo 96. Vamos voltar ao passo zero. Vamos dar o Alt A. Veja que a qualidade aqui agora já é uma qualidade melhor no efeito do rastro criado aqui com essa curva. Vocês já viram como faz? Lembrando a vocês que essa trajetória eu mesmo posso alterar da melhor forma possível. Exemplo, eu posso selecionar a curva, voltar para o modo Edit Mode. Lembra que eu disse que a gente pode alterar as vértices? Eu posso selecionar o ponto do meio, que é a vértice principal, usar a tecla G para deslocar e posso selecionar uma das âncoras aqui, que estão na extremidade, usar o G ou as setinhas de transformação para alterar a forma como será o efeito. Vamos clicar aqui em G e a gente consegue dar um efeito diferenciado. Temos que voltar para o Object Mode para o efeito acontecer e vamos dar o Player. Veja que a trajetória agora segue o rastro de forma diferente. Cada vez que alteramos a formação dessa trilha aqui, nós estamos dando ao fogo uma diferenciação no seu rastro. Então, lembrando a vocês que eu posso usar, ó, nesse caso, selecionando aqui, Fire, eu posso usar fumaça. Se eu botar o Smoke, em vez de fogo, será emitido a fumaça que vocês estão vendo lá, seguindo um rastro, de acordo com o efeito que nós fizemos. Espero que vocês tenham entendido aí esse procedimento, que aproveitem esse recurso para fazer algo interessante aí nos projetos de vocês. Até o próximo tutorial, forte abraço!